Mais de 500 mil de pessoas morreram no Iêmen nos últimos 10 anos por conta da guerra naquele país. E isso acontece também no Sudão, na Líbia, na Síria. Mas parece que nada disso existe, parece que nada disso tem importância quando são árabes matando árabes. Mas quando a guerra de Israel começou, os especialistas de sofá surgiram do bueiro, igual como barata no verão. Fica aí que hoje eu vou te mostrar um exemplar digno de pena. Eu já volto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael Guanabara, sou israelense, sou brasileiro, vivo aqui em Israel com a minha família desde 2018. E aqui de Israel eu transmito as notícias que estão acontecendo aqui em Israel, transmito também curiosidades que acontecem no país, a minha rotina de vida aqui no país. Então, se você gosta de conteúdo como esse, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e também de ativar o sino. Só assim você não perde nada do que eu postar aqui no YouTube. Pois é, chegou um vídeo para mim de um cidadão que não tem absolutamente nada relacionado com Israel, nunca pisou em Israel, nunca pisou em Gaza, nunca pisou no Iêmen e só é alimentado de notícias que saem através da mídia podre brasileira. Uma mídia antissemita, uma mídia apoiadora de terrorista e que é anti-Israel com aquele, sabe, aquele disfarce de causa palestina? Pois é, esse é o nosso ator de hoje. Eu nunca vi esse senhor na minha vida. Eu vou botar até aqui a câmera para a gente poder conversar melhor com as mãos livres. Eu nunca vi esse senhor e eu fui pesquisar depois que eu recebi o vídeo. É o tal de Josa Novales. E aí, entrando no canal do YouTube desse cidadão, ele tem a descrição do canal da seguinte forma. Esse canal tem dois objetivos. O primeiro é o de aproximar torcedores do Brasil de tudo relacionado ao futebol e dos demais países da América Latina. O segundo objetivo, e não menos importante, é o de contribuir para um debate sério sobre o futebol, de maneira a educar o olhar do torcedor para que ele compreenda o jogo que ocorre dentro das quatro linhas. Que diabo esse criador de conteúdo, para a gente não perder a razão, faz abrindo vídeos para falar sobre Israel, sobre um país que ele nunca pisou? E piora a situação quando um analista desse resolve falar sobre um lugar que ele nunca pisou, mas a gente começa a notar o viés político, o viés antissemita, o viés defensor de terrorismo e aquela sensação de que o cara simplesmente tem ódio de Israel, mas disfarça isso como apoiador da causa palestina. E é exatamente o que a gente vê nesses comentários. Vamos dar uma olhada? Eu quero primeiro mostrar esse início aqui desse vídeo. Os Houthis do Iêmen, gente, fizeram novamente ataques muito importantes contra Israel. Ataques importantes. Atingiram o objetivo. Atingiram o objetivo. O principal, que era suspender o tráfego aéreo em torno... Não. Tráfico não. Ben Gurion. Tráfico não, jornalista. Claro, o Iêmen tem atentado também contra outros aeroportos do... Ô, meu pai, aeroportos. Mas o alvo principal é o aeroporto... aeroporto internacional de Ben Gurion. Né? E o que se fala neste momento é que a conta está ficando cara demais para Israel. Tá? Aonde se fala isso? Os mísseis de hoje, assim como os drones, geraram não somente problemas para o aeroporto, mas também problemas para a população israelense. E neste caso, gente, é problema também para todo o funcionamento da sociedade israelense.
Por quê? Porque milhões de pessoas, eu vou repetir, tá? Milhões de pessoas procuraram os abrigos subterrâneos. Se milhões de pessoas fugiram para os abrigos subterrâneos, essa única ação, né, retirou a tradicional cena familiar em que as pessoas estão na rua, em que as pessoas vão ao shopping fazer compras, em que as pessoas vão aos supermercados fazerem compras também, né, a feiras, a locais turísticos e assim por diante. Nada disso acontece nessas horas. Eu vou explicar já já. O comércio fica paralisado. E em muitos casos, claramente, você presume que o comércio feche as portas. Por quê? Porque se todo mundo vai buscar o abrigo, ele presume. Por que o dono não vai deixar o comércio aberto? Então ele fecha a porta, as portas do seu comércio. O que significa que tudo isso aí tem para voltar, não volta com muita facilidade. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo que isso aí gera. E detalhe importante é que todo dia tem ataque dos Houthis a Israel. Todo curioso dia. Também como... porque milhões de pessoas vão para os abrigos quando isso é importante. Tocam, né? Será que as pessoas não acreditam na capacidade do sistema? Afinal de contas, estamos falando de mísseis e drones dos Houthis. É para tanto mesmo? Agora, será que a própria Força Aérea israelense, será que o próprio sistema de defesa antiaéreo israelense estão fazendo mesmo a sua parte? Será que também as lideranças por trás do uso desse sistema de defesa antiaéreo confiam mesmo nesse sistema antiaéreo, na sua capacidade de evitar os ataques e os danos severos dos Houthis a Israel? Então, essa primeira parte desse vídeo diz muita coisa sobre o que a gente vai ver daqui para frente. Primeiro, a própria língua portuguesa de um jornalista que se diz especialista em esportes. Plurais, concordâncias, uma dicção que não é lá. Mas o foco não é esse. O foco é uma pessoa que está na frente de milhares de pessoas, porque o canal dele, se não me engano, tem 50 mil pessoas inscritas. Esse vídeo dele, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já atingiu 19 mil visualizações. É um número considerável de visualizações, visto a desinformação que esse senhor proporciona. Vamos lá. Ele diz que as pessoas tiveram grandes problemas com os alarmes dos Houthis. Concordo. E ele supõe que o comércio fecha as portas. Porque se todo mundo vai para o abrigo, por que o dono do comércio vai manter a porta aberta? Errado. Por que está errado? Está errado porque muitos desses comércios que possuem abrigos dentro dos comércios, eles deixam as portas abertas. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão na rua podem não ter onde se abrigar. Essa é a grande diferença de você conhecer um país só pela internet, só pelas notícias de jornal. Outro ponto, dizendo que os comércios fecham as portas e que não é simplesmente aberto logo em seguida. Já falamos que muitos desses comércios nem chegam a fechar as portas. E outra coisa, os comércios, quando eles fecham, se eles fecham, eles reabrem aproximadamente 10 minutos depois. Por quê? A rotina aqui em Israel, quando tem um alarme, e isso a gente está falando de alarmes de mísseis que estavam vindo daqui do Líbano, quando o nosso tempo de proteção era de segundos. Os mísseis do Iêmen, os mísseis que vêm lá de 2.000 quilômetros de distância, a gente agora tem um pré-alarme. São mensagens que chegam pelo nosso celular e que deixa tudo mais tranquilo, porque as pessoas podem procurar o abrigo com mais calma, sem correria. Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas que se machucam durante um alarme são pessoas que caem, ralam o joelho ou quebram um membro por conta da correria de ir para um abrigo. Eu quero mostrar especificamente o que acontece aqui em Israel. Vamos supor, eu estou no meu carro,
eu tô aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, eu parei estrategicamente do lado de um abrigo subterrâneo para mostrar para vocês como funciona a dinâmica do negócio. Tocou a sirene ou tocou um pré-alarme, eu vou parar o meu carro, vou deixar o meu carro aqui aberto da forma que tá. É diferente, o Israel é diferente do Brasil. E deixando esse carro aqui, eu consigo sair dele, eu saio dele normal. Para quem tem dúvidas ainda se eu estou em Israel ou não, aqui ó, eu vou mostrar a própria placa do carro. Ó. Tá vendo aqui, ó? Israel. Bandeira de Israel, essa é a placa do carro. Outro carro, aqui ó, também, ó. Outro carro, placa de Israel. Então eu saio do meu carro, eu venho para um abrigo que está aberto nesse período. E aqui nesse abrigo, ele é subterrâneo, óbvio. Então eu tenho ali embaixo, ó, eu tenho toda uma infraestrutura de proteção, porque ele me protege de mísseis, aqui no caso que estejam vindo do Líbano e também que vem do Iêmen. E aqui embaixo, olha ali, ó, tá vendo a porta? Aqui eu tenho a proteção que eu preciso. E sabe quanto tempo eu tenho que ficar aqui embaixo? Apenas 10 minutos. Depois desses 10 minutos, depois que eu saio desse abrigo, é vida normal. O comércio que fechou, ele vai reabrir instantaneamente, porque o dono do comércio, ele está junto no abrigo, mais próximo do que aconteceu. Essa é a dinâmica que acontece quando um alarme toca aqui em Israel. E outro detalhe que é bom esclarecer no vídeo, que ele diz o seguinte: poxa, mas será que as pessoas elas estão confiando nesse sistema de defesa? Aí vem a outra explicação. Um míssil, quando ele é abatido pelo sistema de defesa, ele não evapora. Pode ser que o nobre jornalista deva achar que ele evapore no ar, né? Ele vire purpurina, pode ser. Mas não, são mísseis, principalmente esses mísseis que vêm do Iêmen, são mísseis maiores do que um ônibus, dos grandes. Então, quando o sistema de defesa aéreo israelense, o Arrow 3, que é o sistema específico para interceptar mísseis de longa distância, esse míssil, ele explode, no caso o interceptador, ele explode um míssil inimigo e esse míssil, ele se parte em diversos pedaços. E esses pedaços, eles ainda podem cair, principalmente se ele for abatido dentro do espaço aéreo israelense. Se ele for abatido fora do espaço aéreo israelense, ele vai cair em outros locais, em outros países que o míssil fez a sua trajetória. Mas caso ele tenha sido abatido aqui, em espaço aéreo israelense, a probabilidade desses destroços, desses mísseis caírem em Israel são muito grandes. E é exatamente por isso que existe também o abrigo antiaéreo. Ele não é só para se proteger do ataque do míssil. Ele é para te proteger do destroço que o míssil gera, que a interceptação gera e que também mata. Naquele último ataque que o Irã fez contra civis em Israel, o único que morreu dentro de território israelense foi um palestino ilegal, que morava ilegalmente aqui, que não procurou o abrigo e um destroço de um míssil balístico vindo do Irã caiu em cima dele. Certinho. Então, essa é a explicação lógica. Vamos para mais um trecho do vídeo desse cidadão que está espalhando desinformação na internet num canal de futebol que não tem absolutamente nada a ver com o Oriente Médio ou com Israel. Vamos para o segundo ponto. O Yahya Sari falou que Israel foi atacado hoje com mísseis, 2 mísseis e também vários drones, tá?
O míssil seria um míssil balístico, né? Um míssil balístico hipersônico Palestina 2, como vocês já sabem, e o outro seria o Zulfikar. O que é interessante é que o Zulfikar, em teoria, teria sido abatido pelo sistema antiaéreo de Israel. Fala-se muito, comenta-se muito sobre isso hoje no país, né? Os sistemas, né, de defesa antiaérea teria interceptado esse míssil, né? Destruído completamente esse míssil aí. Não destrói completamente. No espaço aéreo, mostrando o bom funcionamento, neste caso, tanto do sistema americano, né? THAAD, como também do sistema antiaéreo Hertz 3. Tá? Eles teriam funcionado muito bem. Porque, assim, a explosão foi muito forte nos céus de Israel e testemunhas oculares, aqueles que não estavam nos abrigos, né, capturaram as imagens raríssimas. Raríssimas, né, para ele. Da interceptação que foi feita na exoatmosfera. Tá? De novo. Foi uma interceptação exoatmosférica feita por Israel a este míssil. Rapaz, faltou as aulas, hein? Tá? Ok. Perfeito, o Zulfikar foi destruído. E o hipersônico? Israel se recusa a falar o que aconteceu com o míssil hipersônico Palestina 2. Se recusa a falar. O Yahya Sari fala que o míssil chegou a atingir o seu alvo lá em Ben Gurion. E é claro que se Israel não fala nada sobre isso, é porque de fato o míssil atingiu o aeroporto de Ben Gurion. E ele falou também que ao menos durante 2 horas o tráfego aéreo foi interrompido. Tráfego! Ou seja, gente, não significa apenas, se pensa assim, 2 horas, né? É pouco. Não. Tem o antes, tem o depois, tem todo o planejamento de viagem. São várias e várias horas, na verdade, que o tráfego aéreo fica interrompido em virtude dessas 2 horas de ameaça, né? Neste caso, o bloqueio, ainda que parcial claramente, vem sendo muito bem executado pelos Houthis. O seu objetivo de bloquear o espaço aéreo israelense para chegadas e saídas de aeronaves aos aeroportos. Aeroportos! Os Houthis estão sendo bem-sucedidos. Israel está sendo bem-sucedido na sua guerra contra os Houthis? Não, realmente que não. Como o Ocidente não foi, né? O Yahya Sari confirmou que a operação atingiu seu objetivo com sucesso, forçando milhões, né, de israelenses, né, que ele chama de colonos, né, a se abrigarem no espaço subterrâneo, né, nos abrigos, né. Ele foi bastante sincero, falou que na verdade teria sido alguma coisa em torno de 1 hora, né, te desmentindo. O aeroporto ficou completamente fechado, né, teria ficado completamente fechado. Claramente que as coisas não são ditas da mesma forma por um lado e por outro, né? Agora, curioso nisso aí é o quão, né, Israel começa a informar coisas que não gostaria de informar, né? O fato é que esses 2 mísseis ativaram, né, as sirenes ali, não somente em Tel Aviv, como também em Lid, Netânia, Holon, Hamat, Hasharon, Ra'anana e Herzliya. É mais fácil dizer centro do país. Fica melhor. Por causa disso, os israelenses foram buscar os abrigos subterrâneos. Agora, o que é mais interessante disso daí, isso é muito importante, tá? Vou falar agora para vocês. É que segundo a mídia israelense, gente, particularmente o canal 12, vem falando, tá, que o Iêmen pode pressionar Israel em direção ao cessar-fogo em Gaza. Já pensou um negócio desse? Olha! Gente, se o Iêmen está a pressionar Israel e um cessar-fogo neste momento é discutido, tá? Está a ser discutido em Doha, no Catar, entre as partes, né? Se de fato o Iêmen pode pressionar Israel para um cessar-fogo, né? É porque os danos que o Iêmen está causando a Israel são danos absurdos. É verdade. Inimagináveis. Por certo que a gente nunca vai ficar sabendo disso. Claro, principalmente pela mídia do Brasil. Eles são os poderosos. Né? Aqueles que nunca falham. Aqueles que nunca vivem problemas. Aqueles que, enfim, os seus inimigos podem colocar todos os problemas possíveis para eles e eles vão continuar muito fortes. Mentira. Mentira. São tão fortes, né, que não conseguem acabar com os ataques de drones e mísseis dos iemenitas. Aliás,
Drones caíram hoje também, Israel. Não foram somente os mísseis. Mentira. Na parte da manhã, antes inclusive da chegada dos 2 mísseis, né? O Rficar, que teria sido abatido no espaço aéreo israelense, parece que há assim testemunhas que falam sobre isso, que mostram imagens, mas também, né? O míssil hipersônico Palestina 2. Que é muito legal, né? É um míssil chamado Palestina. Ah, meu Deus. Que pode acabar com a guerra de Israel contra os verdade. palestinos. Olha isso. Olha isso. Né? Então, aconteceu também a chegada de muitos drones durante o dia em várias cidades de Israel. Mentira. Notadamente antes da chegada dos mísseis. Então, veja, se por acaso Israel está sendo pressionado a um cessar-fogo lá em Gaza, é porque os danos econômicos são brutais. São absurdos, gente. E nenhum idiota, né, consegue, enfim, fugir dessa verdade. Verdade. A verdade que você assiste com o Rabicó sentado no sofá, comendo fandangos e bebendo fantaúva, como eu costumo dizer aqui no site. Vamos lá. Danos. É óbvio que isso causa danos, mas o aeroporto ficou fechado exatamente quase 1 hora. Menos de 1 hora. Voos foram cancelados posteriores. As pessoas que estavam no aeroporto, elas conseguiram viajar. Empresas israelenses continuam fazendo seus voos para fora de Israel. O aeroporto permaneceu fechado por menos de 1 hora. Não existe essa de tempo antes e tempo depois de ameaças. O sistema, os radares, eles conseguem exibir, eles conseguem prever quando o míssil foi lançado lá do Iêmen e geram esse aviso antecipado antes da sirene. Isso faz com que as pessoas busquem os abrigos dentro do próprio aeroporto. O aeroporto tem abrigo. Agora, o que eu acho mais impressionante é o fato de um jornalista que se diz jornalista esportivo, que agora resolveu falar sobre Oriente Médio, não comentar sobre 58 reféns que estão em Gaza, não comentar que uma organização terrorista, ou que sejam os Houthis, os heróis dele, mandaram um míssil contra civis em outro país. Na cabeça dele, isso parece ser absolutamente normal. Mas, quando Israel destrói um aeroporto no Iêmen, que foi a resposta desse ataque de mísseis no aeroporto Ben Gurion, quando Israel avisa a todo o aeroporto para evacuar o aeroporto, e aí sim ele ataca e destrói o aeroporto, aí vira crime de guerra. Não havia nenhum civil no aeroporto do Iêmen. E ainda assim, para ele, provavelmente isso é crime de guerra. Agora, você não vai ver menção nenhuma dele dos reféns e do crime que é você enviar mísseis focando em civis, tendo civis como alvo, que é exatamente o que faz os Houthis, o Hezbollah, o Hamas. Ninguém que é o levantador de plaquinha de crime de guerra, ninguém se manifesta. É aquele ódio de Israel disfarçado de apoiador da causa palestina. Isso é imoral, isso é criminoso. E o que esse jornalista está fazendo, essa desinformação, é um verdadeiro crime. É um verdadeiro crime. Ele não faz ideia, a mínima ideia do que acontece e está disseminando mentiras. Agora, o cessar-fogo, sim, ele está em negociação, mas essa negociação é para a devolução dos reféns, que ele não citou. O Hamas está pressionado pela ação militar de Israel em Gaza. A ação militar não foi interrompida, ela continua em Gaza, com uma pressão maior ainda. É por isso que está sendo negociado, porque os reféns
que foram sequestrados pelo Hamas permanecem em Gaza há mais de 600 dias e ele não foi capaz de citar isso. Ninguém percebeu, né? Nem ele. Vamos para a última parte do vídeo dele. Claramente que não vai ser em toda a cidade israelense que vai ter bloqueio aéreo o tempo inteiro. Vai ter, sirene tocando o tempo inteiro e pessoas fugindo para os abrigos. Mas são as principais cidades, as mais povoadas. O Iêmen também tem isso em conta, né? Eu vou atacar as principais cidades para que milhões de pessoas dessas cidades busquem os abrigos subterrâneos. A economia não funciona nessas horas. Ninguém Já falamos sobre isso. O que foi até agora, né? O bloqueio naval ao porto de Eliá. Qual foi o dano econômico gerado a Israel? Todo mundo sabe, todo economista sabe que esse dano foi absurdo. Todo mundo sabe. Né? Gigantesco. Mas ninguém entrega esses números. Porque eles escondem esses números. Eles Escondemos. não falam da própria derrota deles. Olha. Né? Agora nós temos também o transporte aéreo. O prejuízo é incalculável. E também o prejuízo econômico de uma cena econômica que deixa de funcionar quando as pessoas, no seu final de semana, que na verdade lá, hoje, me parece ser um dia de trabalho, né? Normalmente. Mas as pessoas buscam, portanto, aí o abrigo subterrâneo e as coisas param de funcionar completamente. Completamente. Né? Se é um dia normal, então, o que houve com a escola? Né? As crianças foram para a escola, na escola, o que as crianças fizeram? Continuaram estudando ou buscaram também o abrigo subterrâneo? Olha o que o Iêmen está fazendo com Israel. Olha só. Olha só. Para ele é o que normal. o Iêmen está a fazer com Israel. Os homens de sandálias, como o Ocidente costumava chamar, né? Agora pararam um pouquinho, né? Podem derrotar Israel. Podem. Já derrotaram os Estados Unidos. Já derrotaram. A coalizão ocidental. Agora pode derrotar também. Israel, que de certa forma já foi derrotado também. Já, várias vezes. Várias vezes. Anteriormente, né? É. Interessante, né? Muito. Assim, novamente o Iêmen pode vencer uma outra guerra assimétrica, né? O Iêmen, gente. Um povo tão sofrido, né? E tão corajoso. Olha. Que não abre mão, né? De lutar pelos palestinos. Nenhum povo no mundo atualmente é tão solidário com os palestinos, com a sua causa, do que o Iêmen, né? É verdade. Impressionante. Impressionante. E nas ruas, eles vão em milhões, né? Em apoiar os palestinos e apoiar também os Houthis, que estão a apoiar os palestinos. Qualquer iemenitas, ao menos do Iêmen controlado pelos Houthis, do outro é possível que também. Tem 2 Iêmens para ele. Apoia a Palestina, apoia o que as suas lideranças militares e políticas estão fazendo. Sim. Em apoio ao povo palestino. Olha, parabéns a esse povo parabéns. Votado, que é o povo iemenita. Eu, quando puder, e quando os PIX ajudarem, né, a pagar as contas aqui, planejarei uma viagem para conhecer esse país sensacional, maravilhoso, que me encanta profundamente, que é o Iêmen, administrado e, de certa forma, modernizado, gente. Modernizado. Pelos Houthis. É isso, gente. É isso. Será que explicaram para ele que o povo iemenita passa fome? Será que explicaram para ele que crianças, centenas de milhares de crianças, nos últimos 10 anos, morreram nos hospitais por conta da fome? E as crianças que poderiam ser salvas não conseguiram ser salvas porque não tem medicamento, não tem equipamento nos hospitais? Será que falaram para esse cidadão? Que Iêmen é esse moderno que disseram para ele? Da onde ele tirou isso? Vamos ouvir o que um iemenita, de fato, tem para falar sobre o Iêmen, lá num pronunciamento na ONU. Deem uma olhada. I asked the UN, the Arab League, and everyone who has been raising the Palestinian flag since October 7, where is the flag of Yemen? In my country, 500,000 people have died in the last 10 years. The biggest famine and humanitarian crisis in modern history. Why does no one care when 500,000 Yemenis die? What about Sudan? In less than 2 years, more than 150,000 people have been killed. Where is the flag of Sudan? What about Syria? 500,000 Syrians have been killed. Where is the Syrian flag? High Commissioner, why is it that when Arabs kill millions of Arabs, no one bats an eye? Where is the outrage and where are the protests?
Why don't you mention the Houthis in Yemen, who have spent millions of dollars firing missiles at Israel instead of feeding my starving people? May I ask why your report mentions Israel 188 times, yet fails to mention the Islamic regime in Iran even once? How can you speak about the conflict while ignoring the party that has armed, trained and funded terror proxies like Hamas, Hezbollah and the Houthis, who have been bombing Israel thousands of times? And why is Qatar sitting here as a member of the Human Rights Council when they host the Hamas terror leaders in luxury hotels? Silêncio ensurdecedor. Isso é um iemenita. Isso é uma pessoa que nasceu no Iêmen e sabe exatamente o que se passa naquele país. E não um jornalista que não consegue falar corretamente a própria língua pátria e quer botar o dedo no Oriente Médio, lugar que ele nunca pisou, mas virou comentarista especialista do Oriente Médio, espalhando mentiras, destilando o seu ódio contra Israel, disfarçado de apoiador da causa palestina. Ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo o povo iemenita, que ele diz que apoia os Houthis, vai às ruas apoiar os palestinos. Eles vão às ruas pedir morte aos Estados Unidos e morte a Israel. São terroristas, absolutamente terroristas, assim como todo e qualquer um que apoia um terrorista. É terrorista igual. E respondendo à pergunta se a gente aqui em Israel, se a gente confia no nosso sistema de defesa, eu vou deixar um fato que aconteceu agora, na semana passada. Um show e uma partida de futebol estava acontecendo no momento de um alarme de um míssil do Iêmen. Centenas de milhares de pessoas estavam nesses dois eventos. Sabe qual é a orientação das forças de defesa, das forças de segurança? Permanecerem em seus locais. Por quê? Porque a probabilidade das pessoas se machucarem tentando correr é muito maior do que um míssil do Iêmen atingir o solo de Israel. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Eu espero, sinceramente, que as pessoas que acompanham o meu trabalho aqui no canal, falando diretamente de Israel, não caiam mais nessa conversinha fiada desses pilantras de internet que querem só surfar a onda de visualizações que uma guerra no Oriente Médio gera. Muito obrigado. Não esqueçam, camisas das Forças de Defesa de Israel. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Temos outros produtos também com o tema de Israel e das Forças de Defesa de Israel. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.